culto dos santos e culto das imagens, que são duas realidades que estão bem ligadas uma com a outra. Bom, a pergunta é a seguinte: nós podemos ou não podemos cultuar pessoas e imagens? Aqui, para a gente entender isso, nós precisamos entender logo desde o início o que é um ícone e o que é um ídolo. Todos os dois são imagens, mas são duas coisas completamente diferentes. Ou seja, um ídolo é uma criatura que eu pego e coloco no lugar de Deus. Então isso é um ídolo. É uma imagem onde que eu tirei o Deus verdadeiro de lado e coloquei um Deus falso no seu lugar. Isso evidentemente é proibido pelo primeiro mandamento. Somente Deus é Deus. Somente Deus é Deus, e é por isso que no primeiro mandamento se proíbe fazer imagens. Ou seja, imagens que sejam ídolo. Veja que essa palavra eidolon, em grego, quer dizer exatamente isso, imagem. Só que existe uma outra palavra grega para dizer também imagem, que é o ícone, eikon, que é uma coisa diferente. Ou seja, o ícone é quando eu pego aquela criatura, que foi uma pintura feita por mão humana, uma estátua feita por mão humana, mas eu uso aquela realidade não como um Deus no lugar de Deus, mas como uma janela, uma verdadeira janela que me abre para Deus e que me leva a Deus. Então, se eu tenho diante dos olhos claramente a diferença entre ídolo e ícone, eu vou entender então que uma coisa é proibida e a outra é permitida. Os protestantes radicalizam as coisas dizendo assim: mas então vamos cortar o mal pela raiz e vamos parar de fazer qualquer tipo de imagem. Só que, deixa eu ajudar você espiritualmente, meu irmão. Isso não resolve o problema. Não resolve o problema porque você vai continuar, por exemplo, tendo diante dos seus olhos a sua esposa, o seu marido. Quando você olha para a sua mulher e vê a beleza do corpo dela, você tem uma escolha. Ou você transforma o que você está vendo em ídolo, colocando sua mulher no lugar de Deus, ou você transforma aquilo que você está vendo em ícone, fazendo com que ela seja uma janela transparente que te faz louvar a Deus. Porque aqui o que está em jogo não é a nossa atitude diante de um bonequinho de gesso, mas é a nossa atitude diante de toda a criação. Aqui que está o problema. Você pode acabar com todas as estátuas de gesso, você pode acabar com todos os ícones, você pode acabar com todos os sinais feitos por mão humana. Mesmo assim, o problema da idolatria vai continuar existindo. Porque o problema da idolatria é mais sério e mais radical. O problema da idolatria é a sua atitude diante das realidades criadas. As realidades criadas te levam para Deus ou te afastam dele. Isso depende da sua atitude. Isto é você quem vai dizer. Portanto, diante de uma flor, diante de um pôr do sol belíssimo, diante de realidades até mais tentadoras como o sexo, o dinheiro, diante de qualquer criatura, você está sempre diante de uma escolha. Ali você está encurralado. Você tem que escolher. Você tem um bívio, uma encruzilhada. Ou você faz com que essa criatura seja um ícone, uma janela que te leva para Deus, ou você fará dessa criatura um ídolo, ou seja, algo que você coloca no lugar de Deus. Então é muito fácil a gente acabar com os bonecos de gesso. O difícil é acabar com a idolatria no nosso coração. Levando isso em consideração, o que é que nós podemos dizer com relação ao culto dos santos e ao culto das imagens? Primeiro, o culto dos santos. É evidente que eu posso cultuá-los, não é? Nós temos, por exemplo, o exemplo bíblico extraordinário da Virgem Santíssima no Evangelho de São Lucas.
no seu canto do Magnificat, Maria diz: todas as gerações me chamarão de bem-aventurados. Bem-aventurada. E o próprio Jesus, várias vezes, refere-se a pessoas como bem-aventuradas, felizes. Ele está louvando essas pessoas. Ele está dizendo concretamente: veja, é isso mesmo. E o que ele está fazendo? Está dizendo: veja a ação de Deus nestas criaturas. Criaturas que Deus está usando, onde Deus está agindo. Estes são os santos. Quando nós católicos veneramos um santo, nós estamos dizendo o seguinte: vejam como Deus é grandioso usando seres humanos. Deus é capaz de usar a frágil criatura humana para realizar a sua obra. Agora, quando eu tenho uma imagem, quando eu tenho um ícone produzido por uma humana que me recorda esta criatura, aqui eu tenho a mesma coisa de uma bela paisagem que eu fotografei. Se você passeia na natureza bonita, nós aqui em Cuiabá, por exemplo, podemos passear na Chapada dos Guimarães, a gente vê a beleza da criação, acha aquilo lindo, você pode ter uma atitude pagã e começar a venerar aquilo como Deus, né? As forças cósmicas, o Deus que está ali na natureza, etc, etc. Isso será paganismo, idolatria. Ou você pode ver a beleza daquela natureza e louvar a Deus. Isso então é um ícone. Agora, se você vai e tira uma foto para se recordar daquele momento de louvor intenso que você teve lá na Chapada dos Guimarães, e todas as vezes que você vê aquela foto, você vê a beleza da criação e louva a Deus por isso. Isto é um ídolo? Não. É uma janela que te conduz para Deus. A mesma coisa quando eu tenho uma imagem de um santo, quando eu recordo a grandeza desse Filho de Deus, dessa Filha de Deus, que Deus utilizou de forma extraordinária no heroísmo, no martírio, se entregando por amor a Cristo. Pois bem, ali eu posso e devo glorificar a Deus através dessas criaturas. Portanto, você pode sim venerar imagens. E venerar imagens, vamos ser bem concreto. Você pode se ajoelhar diante de imagens, você pode falar com os santos diante da imagem, você pode beijar as imagens, acender velas diante delas, colocar flores diante das imagens. Por quê? Porque o segundo concílio de Nicéia nos diz que o culto que é prestado à imagem não se dirige à imagem, mas se dirige ao protótipo, ou seja, àquele que está lá no céu. Então, se você venera a Virgem Maria, se ajoelha diante da imagem da Virgem Maria, acende uma vela, reza, se ajoelha e pede a ela essa atitude de humildade. Mas, Padre, se ajoelhar diante de uma criatura, sim, se ajoelhar diante de uma criatura na qual Deus resplandece na sua glória. Sim, eu posso e devo fazer isso para reconhecer a glória de Deus naquilo que Ele criou. Eu posso me ajoelhar diante de uma imagem sabendo que eu estou me ajoelhando diante da Virgem Maria, que está junto de Deus no céu. Agora, ao me ajoelhar diante da Virgem Maria, eu estou cometendo uma idolatria? Depende. Se você a trata como um ídolo, colocando no lugar de Deus, é idolatria. Mas se você faz dela uma janela que te conduz para Deus, então é simplesmente o mistério do ícone. Uma janela que nos conduz para o culto e o louvor a Deus numa glória eterna, que a Ele pertence. Com certeza, quem é católico já ouviu frases do tipo: ah, Maria não é santa, só quem é santo é Jesus. Ah, mas está escrito na Bíblia que não pode idolatrar imagem. Deus proíbe que sejam feitas imagens que expõem imagem, blá 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 blá. Eu escuto isso diariamente.
Lidinha, está escrito aqui, ó, capítulo 20, versículo do 3 ao 5. Não tenhas outros deuses diante de mim, não faça para você ídolos, nenhuma representação daquilo que existe no céu e na terra ou nas águas que estão debaixo da terra. Não se proste diante desses deuses, nem sirva a eles, porque eu, Javé, seu Deus, sou um Deus ciumento. Sim, mas também está escrito aqui em Êxodo, capítulo 25, versículo 18 e 19. Farás 2 querubins de ouro e os farás de ouro batido nas 2 extremidades da tampa, um de um lado e outro, fixando-os de modo a formar uma só peça com as extremidades da tampa. Também está escrito aqui assim, ó. O Senhor disse a Moisés, faze para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Todo o que for mordido, olhando para ela, será salvo. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fixou-a sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. Também tem Reis, ó. Fez no santuário 2 querubins de pau de oliveira que tinham 10 côvados de altura. Mulher, eu já vou, viu? Porque a conversa tá muito boa, mas eu tenho coisa pra fazer em casa, tá? Tchau. Então, peraí. Hora está escrito que Deus manda não ter imagem e outra hora está escrito que Deus manda ter imagem e ainda expor. Fazer imagem ou não é pra fazer imagem? Deus está se contradizendo? Claro que não, né? Deus em nenhum momento se contradiz. É só as pessoas que não sabem interpretar ou apenas usam os versículos isolados. Mesmo assim, eu acho que católico idolatra imagem sim, porque eu cheguei na casa da minha avó, tinha vários santos e imagens e tal, e aí eu disse pra ela que eu ia rasgar tudo e quebrar tudo, e ela só ficou louca, só faltou bater em mim. Minha gente, intolerância religiosa, além de crime, não tem nada a ver, entendeu? Não é legal. Por que que você não vai na casa da sua mãe e rasga todas as fotos dela? As fotos da minha mãe são muito importantes. A minha mãe é muito importante pra mim. Ah, então você não quer, né? Tá vendo? É a mesma coisa com os santos e as imagens. Eles são lembranças, recordações de pessoas que amaram a Cristo. Inspiração para a nossa vida cristã. E quando o católico se ajoelha da frente das imagens? Hein, Pepe? Como é? Bom, nas palavras de Padre Paulo Ricardo, a gente tem que saber diferenciar o que é um ícone e o que é um ídolo, né? O ícone, diferente do ídolo, é uma representação de alguém que nos aproxima de Deus e não está no lugar de Deus. Então, não é proibido se ajoelhar, contanto que a gente tenha consciência de que aquilo é uma representação e não um Deus vivo. E na Semana Santa, que todo mundo beija a cruz? O segundo Concílio Vaticano de Nicéia é claro ao dizer: o beijo, acender as velas e o culto à imagem é lícito, desde que tenha consciência que aquilo é um protótipo. Não se dirige a ela, mas àquele que está no céu. Quando beijamos a cruz, não beijamos por si mesma, mas beijamos como quem beija o próprio Cristo. Sinal de agradecimento por tudo que ele fez por nós. E Maria, que todo mundo diz que é santa, da onde isso? Só Jesus é santo. Mulher, se Deus mandou Moisés tirar as sandálias dos pés porque o solo era santo, imagine o ventre da mulher que gerou o Filho de Deus. Tenha santa paciência, né? Bom, quem já tem uma ideia fixa e não quer saber as nossas razões, é inútil discutir. Porém, se você já é católico e você já foi questionado e talvez surgisse alguma dúvida no seu coração, então eu gostaria de explicar para você. E para aquelas pessoas de boa vontade que querem saber realmente qual é a doutrina da igreja sobre isso. A coisa é muito simples. Nós precisamos fazer uma distinção, ou melhor, uma explicação da palavra adoração. O que é que significa adoração? Adorar significa colocar aquele Deus no centro da nossa vida. Nós sabemos que existe apenas um Deus. E este único Deus é o único que pode e que deve ser adorado. Ou seja, Ele é o centro de tudo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, a nossa adoração, todo o nosso ser deve se voltar a amar, servir e adorar esse único Deus. Ele é o centro da nossa vida, Ele é o centro do universo. Ele é aquele que é o Criador de todas as coisas, o onipotente, o onipresente, o onisciente, o todo amor. Se eu compreendo o que significa adorar, então é óbvio que eu não posso dizer
que um católico que tem uma imagem, que recorda um santo, está adorando aquela imagem, muito menos adorando aquele santo. Nenhum católico adora um santo, nem adora a Virgem Maria, nem adora uma imagem, né? Nós amamos os santos porque eles são os nossos irmãos. E Jesus disse, amai-vos uns aos outros, nisto conhecereis que sois meus discípulos. Né? Conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então nós amamos os nossos irmãos, temos um profundo respeito por aqueles que deram a vida por Jesus, que foram os mártires, aqueles que viveram a vida cristã em toda a sua radicalidade, com todo o seu amor, com toda a sua dedicação, que viveram a vida cristã de modo muito mais perfeito do que eu já vivi ou que eu talvez consiga viver ainda na minha vida. Então eu tenho uma profunda admiração por aqueles que a igreja coloca como modelos de seguimento de Jesus, modelos de pessoas que amaram Jesus de forma profunda. Esses são os santos. Então, os santos que estão nos céus e os santos que nós colocamos nas nossas igrejas, nas nossas casas, as imagens dos santos, dizem para nós, olhe como se ama Jesus. Vejam São Francisco, veja Santo Antônio, veja Nossa Senhora. Olha como eles amaram Jesus. É assim que nós devemos amar Jesus. Então são os modelos da nossa fé. Então nós homenageamos os santos, nós celebramos a vida deles, em louvor, em ação de graças a Jesus, a Deus Pai, porque a Deus toda honra, todo louvor e toda glória. Esta é a doutrina católica. Ah, padre, mas vocês acendem vela, vocês colocam flores, vocês andam em procissão. É difícil explicar. Bom, não difícil explicar, na verdade é difícil fazer com que a pessoa queira entender. Enfim, é uma homenagem. A homenagem, ela é simbólica. Veja, quando a gente faz o 7 de setembro aqui no Brasil, né, o dia da independência do Brasil, nós fazemos desfile, temos as bandeiras, né, a bandeira do Brasil é um símbolo da nossa nação. A bandeira é um símbolo, é um pedaço de pano desenhado, verde e amarelo, é um símbolo. Enfim, mas não é o Brasil. Né? E nós celebramos aquele dia da nossa independência, celebramos a nossa pátria com desfile, com coisas bonitas, são símbolos. Então, quando nós pegamos o santo, colocamos flores, saímos em procissão, queremos fazer uma homenagem àquele nosso irmão que amou Jesus de modo perfeito, de modo profundo, muito mais do que nós. E nós pedimos a intercessão dele, sim, porque todos nós podemos interceder uns pelos outros. Quanto mais aquele que está vendo a Deus face a face. Interceder é algo que todos os cristãos fazem uns pelos outros. E os santos que estão no céu intercedem por nós. E Deus se alegra em derramar graça sobre nós pela intercessão dos santos. Ah, mas onde está na Bíblia? Está lá no livro do Apocalipse, né? O incenso que sobe para Deus é a oração dos santos. Então, gente, não vamos nos perturbar com essas questões. Nós católicos, nós todos sabemos que não adoramos imagens, nem adoramos santos, nem adoramos Nossa Senhora, porque todos nós sabemos que nós adoramos somente a Deus. Nós amamos, respeitamos e honramos, sim, Nossa Senhora, a Mãe de Deus, e os santos, porque eles viveram nesta vida de modo perfeito, de modo sublime, o seguimento de Jesus. E são para nós modelos de amor e de seguimento de Jesus. Amigos e amigas, muitos dizem, infelizmente, que nós católicos adoramos as imagens. Não é verdade. A Igreja Católica diz com toda clareza, nós não adoramos as imagens. Nós veneramos a pessoa que está representada na imagem. A imagem é uma lembrança. Assim que você tem a fotografia do seu pai, da sua mãe, quem sabe já faleceu, você coloca até aí na sua mesa de trabalho, assim para você lembrar, com saudade, né? Não para adorar. Então, para nós católicos, qual é o significado que tem uma imagem? 3 significados para nós católicos. Primeiro, a imagem lembra uma pessoa que é santa, que viveu de acordo com a vontade de Deus. Por isso, ela é um modelo a ser copiado. Então, quando você olha a imagem de um santo, São José, Nossa Senhora, Santo Antônio,
é um santo, né? Ele viveu de acordo com a vontade de Deus, então eu vou imitar o que ele viveu, eu vou aprender os seus ensinamentos, né? Eu escrevi 2 livros sobre o ensinamento dos santos, na escola dos santos doutores, depois ensinamentos dos santos. Por quê? Porque eles são modelos. Segundo ensinamento das imagens, a imagem lembra que essa pessoa que é santa, ela está no céu, em comunhão com Deus, intercedendo por nós sem cessar. Nós rezamos isso numa das orações eucarísticas, que os santos intercedem por nós no céu sem cessar. Então você vê uma imagem, por exemplo, da Virgem Maria, você lembra que ela está diante de Deus intercedendo por nós, então você pede a ela, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Né? É o segundo motivo da imagem. E o terceiro motivo é que a pessoa que está representada na imagem, que não está aqui na imagem, está no céu, ela é santa por obra e graça de Deus. Então, quando você venera a imagem, a pessoa, você está dando glória a Deus, porque ela é santa por graça e obra de Deus. No ano de 787, portanto, há 1.200 anos atrás, a igreja fez um concílio, chamado Concílio de Nicéia II, perto ali de Constantinopla, para estudar a questão das imagens. Porque surgiu lá naquela época uma heresia chamada iconoclasmo, surgiu dentro da igreja, onde as pessoas queriam quebrar todas as imagens. Muito antes do protestantismo surgir. Estou falando do ano 780. Então a igreja, no segundo concílio de Nicéia, a igreja disse com clareza, as imagens são lícitas, devem ser colocadas nos paramentos dos sacerdotes, nas paredes, nas ruas, nas alfaias sagradas, que são as alfaias, os objetos litúrgicos, né? Tanto de Cristo, como da Virgem Maria, como dos santos. Então, há 1.200 anos atrás, um concílio da igreja já estudou isso. E outra coisa, a Bíblia não proíbe de fazer imagem. A Bíblia proíbe de fazer imagem de ídolos, de deuses estrangeiros que, né, aquele povo de Israel chegou na Palestina, encontrou os jebuseus, filisteus, amorreus, né, moabitas, que adoravam deuses estranhos. Então faziam aquele bezerro de ouro, o boi Apis lá do Egito. Então esses deuses, essas imagens de deuses estranhos que a Bíblia proíbe. Tanto assim que você lê, por exemplo, no livro do Êxodo, capítulo 25, Deus manda, capítulo 25, versículo 18, Deus manda que Moisés faça a imagem de 2 querubins e coloque sobre a arca da aliança. Então você vê aqui, eu vou ler para você. Farás, Êxodo 25, 18, farás 2 querubins de ouro e os farás de ouro batido nas 2 extremidades da tampa, um de um lado e outro do outro, fixando-os de modo a formar uma só peça com as extremidades na tampa. Terão esses querubins suas asas estendidas para o alto e protegerão com elas a tampa. Ora, como é que Deus proíbe fazer imagem? Se Ele está mandando Moisés fazer imagem de 2 querubins, mandou que Moisés fizesse aquela imagem daquela serpente enrolada, uma haste, que representa o Cristo depois na cruz, uma prefiguração do Cristo na cruz. Quando você pega o primeiro livro dos reis, né? O primeiro livro dos reis, por exemplo, no capítulo 7, versículo 29, é cheio de imagens no templo. Vou ler para você, 1 Reis 7, 29, nos painéis enquadrados de molduras havia leões, imagens de leões, bois e querubins, assim como nas travessas igualmente. Por cima e por baixo dos leões e dos bois pendiam grinaldas em forma de festões. Cada base tinha 4 rodas de bronze, etc. O templo de Jerusalém era cheio de imagens. Como é que Deus proíbe imagem? Meus irmãos, Deus não proíbe imagem. Deus proíbe imagem de ídolo, de deuses estrangeiros. É muito importante, a meia-verdade é pior do que uma mentira. Por exemplo, se eu disser para você assim,
eu não posso comer comida estragada. Você vai dizer assim, tá certo. Mas se eu disser assim, eu não posso comer comida e parar aí, tá errado, eu morro de fome. Está entendendo o que é a meia-verdade? A Bíblia não diz, é proibido fazer imagem. A Bíblia diz, é proibido fazer imagem de ídolo. Ou seja, Deus falso. Para nós, Nossa Senhora não é uma deusa. Os santos não são deuses. Só é Deus para nós, Jesus Cristo. Então fazemos a imagem de Deus. Porque ele se fez homem, como homem, ele tem um rosto humano. Então o concílio de Nicéia diz, é justo fazer o rosto de Cristo, a imagem de Cristo, porque Cristo assumiu um rosto humano, a Virgem Maria, né? Então, são imagens de pessoas humanas, não são ídolos e nem Deus para serem adorados, para serem venerados. Inclusive a palavra venerar e adorar tem significado diferente. Vem do grego, adorar vem de latria e venerar vem de dulia. É claro que no dicionário comum de português, se você for procurar venerar e adorar, vai dizer que tudo é a mesma coisa. Mas no dicionário técnico, bíblico, que traz a palavra do grego para o português, você vai ver a diferença fundamental. Então, meus irmãos, não tenha medo de colocar as imagens na sua casa, elas nos abençoadas pela igreja, são um sinal do sagrado, da presença de Deus, que a igreja diz para nós, deve ser colocado nas casas, nas paredes, nas ruas, nos oratórios, nas vestes dos sacerdotes, nas alfaias sagradas, em toda parte. Através delas, Deus nos abençoa. Oi, amiguinhos, se inscreva no canal, dá um joinha, aperte no sininho, compartilhe.